História do Partido Comunista da União Soviética. Capítulo 1. A luta pela criação do Partido Operário Social Democrata na Rússia, 1883-1901. 1. Abolição do regime da servidão e desenvolvimento do capitalismo industrial na Rússia. Aparecimento do proletariado industrial moderno. Primeiros passos do movimento operário. A Rússia czarista empreendeu o caminho do desenvolvimento capitalista depois de outros países. Até a década de 60 do século passado, existiam na Rússia muito poucas fábricas e empresas industriais. Na economia russa predominava o regime da servidão em benefício dos latifundiários nobres. Este regime de servidão não deixava que a indústria se desenvolvesse como devia. O trabalho forçado desses servos dava um baixo rendimento de produção na agricultura. Toda a marcha do desenvolvimento econômico forçava a abolição deste regime. O governo czarista, enfraquecido pela derrota sofrida na Guerra da Crimeia e assustado pelas revoltas camponesas contra os latifundiários, viu-se obrigado a abolir em 1861 o regime da servidão. Mas, nem por isso deixaram os latifundiários de continuar oprimindo os camponeses. Ao conceder-lhes sua libertação, os latifundiários despojaram os camponeses, arrebatando ou escamoteando, de uma parte considerável das terras que esses vinham desfrutando e que os camponeses começaram a designar com o nome de recortes. Além disso, obrigaram-nos a pagar aos latifundiários um resgate pela sua libertação, no valor total de perto de 2 milhões de rublos. Depois da abolição do regime da servidão, os camponeses eram obrigados a tomarem arrendamento as terras dos latifundiários em condições as mais iníquas. Não poucas vezes, além de pagar uma renda em dinheiro ao latifundiário, o camponês ficava obrigado a trabalhar de graça e com seus próprios instrumentos e animais de tração, determinada quantidade de terra daquele. A isto chamavam o pagamento em trabalho, prestação pessoal. Ou mais frequente, porém, era o camponês ficar obrigado a pagar a renda ao latifundiário em espécie, entregando-lhe a metade da colheita. Isto se denominava parceria. Como se vê, a situação continuava sendo quase a mesma que antes, sob o regime de servidão, com a única diferença que, agora, o camponês era pessoalmente livre e não se podia vendê-lo ou comprá-lo como se fosse um objeto. Os latifundiários usavam diversos métodos de rapina, renda, multas, etc., para sugar até a última gota suas atrasadas explorações agrícolas. A grande massa de camponeses via-se na impossibilidade de melhorar suas plantações, porque a opressão dos donos de terra os impedia. Daí o enorme atraso da agricultura na Rússia antes da Revolução, atraso que se traduzia em más colheitas e em períodos de fome. Os resíduos do regime da servidão, as enormes contribuições ao Estado, e os arrendamentos altíssimos que tinha que pagar pela terra aos latifundiários, que não poucas vezes excediam aos lucros obtidos na exploração agrícola, conduziam à ruína e ao empobrecimento das massas camponesas e obrigavam os camponeses a procurar trabalho fora da aldeia. Iam para fábricas e empresas industriais, fornecendo aos fabricantes mão de obra barata. Sobre as cabeças dos operários e camponeses se levantava todo um exército de chefes de polícia, guardas rurais, gendarmes, agentes de polícia, encarregados de defender o czar, os capitalistas e os latifundiários, contra os trabalhadores, contra os explorados. Até o ano de 1908, estiveram em vigor as penas corporais. Não obstante haver-se abolido a servidão, o camponês era surrado pelo menor deslize ou pela falta de pagamento das contribuições. Os gendarmes e os cossacos assassinavam e martirizavam os operários, sobretudo, durante as greves, quando estes abandonavam o trabalho por não mais poderem suportar os vexames dos patrões. Na Rússia czarista, os operários e camponeses careciam até dos direitos políticos mais elementares. A autocracia czarista era o pior inimigo do povo. A Rússia czarista era uma prisão de povos. As numerosas nacionalidades não russas da Rússia czarista achavam-se completamente privadas de direitos, submetidas continuamente a todo gênero de ultrajes e humilhações.
O governo czarista tinha ensinado a população russa a ver nos povos indígenas dos territórios nacionais raças inferiores, às quais se dava o qualificativo oficial de gente de outras raças, e lhe tinha inculcado o desprezo e o ódio a elas. O czarismo alimentava conscientemente as discórdias nacionais, assolava uns povos contra outros, organizava pogroms de judeus e matanças entre tártaros e armênios na Transcaucásia. Nos territórios nacionais, todos ou quase todos os cargos públicos eram desempenhados por funcionários russos. O russo era a língua obrigatória em todas as instituições e nos tribunais. Era proibido publicar jornais e livros nas línguas nacionais ou ensinar nas escolas por meio da língua materna. O governo czarista esforçava-se em sufocar todas as manifestações da cultura nacional e seguia a política de russificar à força as nacionalidades não russas. O czarismo atuava como verdugo e tirano dos povos não russos. Depois da abolição do regime de servidão, o desenvolvimento do capitalismo industrial na Rússia seguiu uma marcha bastante rápida, apesar dos resíduos do regime feudal continuarem entorpecendo seu desenvolvimento. Durante 25 anos, de 1865 a 1890, o número de operários, somente nas grandes fábricas e nas estradas de ferro, aumentou de 706 mil para 1.433.000, isto é, de mais do dobro. Mais rápido ainda foi o desenvolvimento que começou a adquirir na Rússia a grande indústria capitalista durante a década de 90. No final desta década, o número de operários que trabalhavam nas grandes fábricas, nas empresas industriais, na indústria mineira e nas estradas de ferro, somente em 50 províncias da Rússia europeia, ascendeu a 2.207.000, e em toda a Rússia a 2.792.000. E este era já um proletariado industrial moderno, que se distinguia radicalmente dos operários das fábricas do período da servidão e dos operários da pequena indústria, do artesanato e de qualquer outra indústria, tanto por sua concentração em grandes empresas capitalistas como por sua combatividade revolucionária. Este rápido progresso industrial da década de 90 uniu-se, em primeiro lugar, à intensa construção de estradas de ferro. Durante este decênio, de 1890 a 1900, se construíram mais de 21 mil quilômetros de novas vias férreas. Estas estradas de ferro absorviam uma quantidade enorme de metal para os trilhos, locomotivas, vagões, e exigiam um volume cada vez maior de combustível, carvão de pedra e petróleo. Isto ocasionou o desenvolvimento da metalurgia e das indústrias de combustíveis. Na Rússia de antes da Revolução, do mesmo modo que em todos os países capitalistas, os anos de prosperidade industrial se alternavam com os de crises industriais e estancamento da indústria, crises que castigavam duramente a classe operária, lançando ao desemprego e à miséria centenas de milhares de trabalhadores. Apesar do desenvolvimento do capitalismo na Rússia ter tomado um ritmo bastante rápido depois da abolição da servidão, ainda assim o país marchava, em seu desenvolvimento econômico, bem atrás de outros países capitalistas. A imensa maioria da população continuava vivendo da agricultura. Em sua famosa obra O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, Lenin cita algumas cifras importantes do Censo Geral da População Russa, efetuado em 1897. Destas cifras conclui-se que cerca de 5/6 da população total da Rússia trabalhavam na agricultura e a sexta parte restante se distribuía entre a pequena e grande indústria, comércio, transporte ferroviário, fluvial e marítimo, construção e trabalhos florestais. Isto mostra que, apesar do desenvolvimento adquirido pelo capitalismo na Rússia, ela é um país agrário economicamente atrasado, um país pequeno burguês. Isto é, um país em que predominava ainda a exploração camponesa individual, baseada na pequena propriedade, de escasso rendimento. O capitalismo se desenvolvia não somente na cidade, mas também no campo. Os camponeses, que eram a classe mais numerosa na Rússia pré-revolucionária, se foram diferenciando, foram se formando entre eles diversas camadas sociais.
Do setor dos camponeses mais acomodados se destacou uma camada superior, os kulaks, a burguesia da aldeia, enquanto que de outra parte muitos camponeses se iam arruinando e passavam a engrossar o número dos camponeses pobres, dos proletários e semiproletários das aldeias. O número de camponeses médios ia diminuindo de ano para ano. Em 1903, havia na Rússia uns 10 milhões de explorações camponesas. Em seu folheto aos pobres da aldeia, Lenin calculava que dentro desta cifra havia pelo menos 3 milhões e meio de explorações camponesas sem animais de tração. Estes camponeses, os mais pobres de todos, só semeavam, geralmente, um punhado insignificante de terra, entregando o resto aos kulaks e indo trabalhar fora por salário. A situação destes camponeses paupérrimos era a que mais perto estava da do proletariado. Lenin os chamava proletários ou semiproletários da aldeia. De outras parte, havia, dentro daquela cifra total de 10 milhões, 1,5 milhão de explorações camponesas ricas, de kulaks, que concentravam em suas mãos a metade de todas as semeaduras camponesas. Esses burgueses do campo prosperavam, oprimindo os camponeses pobres e médios, enriqueciam-se à custa do trabalho dos peões e dos jornaleiros agrícolas e se iam convertendo em capitalistas agrários. A classe operária da Rússia começou a despertar e lutar contra o capitalismo já na década de 70 e, sobretudo, na década de 80 do século passado, anos 1800. A situação dos operários na Rússia czarista era extraordinariamente penosa. Na década de 80, a jornada de trabalho, nas fábricas e empresas industriais, não era nunca inferior a 12 horas e meia, e na indústria têxtil chegava até 14 e 15 horas. Explorava-se em grandes proporções o trabalho da mulher e da criança. Os meninos trabalhavam o mesmo horário dos adultos, porém ganhando, assim como as mulheres, salários muito inferiores. O nível dos salários era extraordinariamente baixo. Havia muitos operários que só ganhavam 7 ou 8 rublos por mês. Os operários melhor pagos das fábricas metalúrgicas e de fundição só ganhavam 35 rublos mensais. Não se tomava nenhuma medida de proteção do trabalho, o que originava acidentes em massa e constantes mortes de operários. Não se conhecia o seguro operário, e a assistência médica só a obtinha aquele que pagasse. Os operários viviam em condições horríveis, empilhados em tugúrios, em casas de cômodos, à razão de 10 a 12 homens em cada quarto. Frequentemente os patrões enganavam os operários ao lhes fazer as contas das diárias, obrigavam-nos a comprar nos armazéns patronais da fábrica, artigos 3 vezes mais caros do que valiam e os saqueavam por meio de multas. Os operários começaram a combinar entre si e a apresentar em conjunto ao patrão suas reivindicações para melhorar as condições insuportáveis em que viviam. Abandonavam o trabalho, isto é, punham-se em greve. As primeiras greves, nas décadas de 70 e 80 do século passado, anos 1800, estalavam, em geral, em protesto contra as multas desmedidas, contra as velhacarias e enganos propositados quando faziam os pagamentos, contra a redução dos salários. Nas primeiras greves, os operários, esgotando a paciência, quebravam às vezes as máquinas, os vidros das fábricas e destruíam os armazéns patronais e escritórios da fábrica. Os operários mais conscientes começaram a compreender que para lutar com êxito contra o capitalismo, era necessário organizar-se. E assim, surgiram as primeiras associações operárias. Em 1875, se organizou em Odessa a União dos Operários do Sul da Rússia. Esta organização operária, a primeira de todas, não viveu mais de 8 ou 9 meses, sendo aniquilada pelo governo czarista. Em Petersburgo, organizou-se, em 1878, a União dos Operários Russos do Norte, a cuja frente se achava um carpinteiro chamado Kaltorin e um serralheiro de nome Obnorsky. No programa desta organização se dizia que seus objetivos eram análogos aos dos partidos operários social-democratas dos países ocidentais. Sua meta final era levar a cabo a Revolução Socialista, derrubar o regime político e econômico do Estado existente, como um regime completamente injusto.
Um dos organizadores desta união, Oblonsky, tinha vivido algum tempo no estrangeiro, onde teve ocasião de conhecer a atuação dos partidos social-democratas marxistas e da Primeira Internacional, dirigida por Marx. Esta circunstância imprimiu seu selo ao programa da União dos Operários Russos do Norte. O objetivo imediato que esta organização se propôs alcançar era a conquista da liberdade e dos direitos políticos do povo, liberdade de palavra e de imprensa, direito de reunião, etc. Entre as reivindicações imediatas, figurava também a redução da jornada de trabalho. O número de filiados a esta organização era de 200, contando com outros tantos simpatizantes. A União começou a tomar parte nas greves operárias e a dirigi-las. Também esta organização foi destruída pelo governo czarista. Porém o movimento operário continuava desenvolvendo-se e estendendo-se a novas e novas regiões. Na década de 80, aumenta o número de greves. Durante 5 anos, de 1881 a 1886, produziram-se mais de 48 greves, com um total de 80.000 grevistas. Na história do movimento revolucionário, ocupa um lugar de destaque a grande greve que estalou em 1885 na fábrica Morozov de Orekno-Suyevo. Nesta fábrica trabalhavam cerca de 8.000 operários. As condições de trabalho pioravam dia a dia. De 1882 até 1884 o salário foi reduzido 5 vezes, e em 1884 o salário médio foi diminuído de golpe em 1/4 parte, isto é, uns 25%. Como se isso fosse pouco, o fabricante Morozov não deixava os operários viverem em paz pelas contínuas multas. Segundo se demonstrou perante os tribunais depois da greve, de cada rublo que o operário ganhava, tiravam-lhe por meio de multas de 30 a 50 centavos de rublo, que iam parar no bolso do patrão. Os operários, dispostos a não continuar tolerando este roubo, declararam-se em greve em janeiro de 1885. A greve foi organizada de antemão. Dirigiu a um operário avançado, chamado Piotr Moiseyenko, que estivera filiado à União de Operários Russos do Norte, e que tinha já experiência revolucionária. Nas vésperas da greve, Moiseyenko formulou, junto com outros tecelões dos mais conscientes, uma série de reivindicações que seriam apresentadas ao patrão e que foram aprovadas em uma reunião secreta dos operários. Eles exigiam, antes de tudo, que cessasse o saque por meio das multas. A greve foi esmagada pela força das armas. Foram detidos mais de 600 operários e algumas dezenas processados. Greves parecidas com esta surgiram também no ano de 1885 nas fábricas de Ivanovo-Voznesensk. No ano seguinte, o governo czarista, assustado com o movimento operário em ascensão, viu-se obrigado a promulgar uma lei sobre as multas. Nesta lei, dispunha-se que o dinheiro das multas não podia ser apropriado pelo patrão, e que tinha que ser investido nas necessidades dos próprios operários. Pela experiência da greve da fábrica Morozov e outras semelhantes, os operários compreenderam que podiam conseguir muito lutando organizadamente. No movimento operário começavam a destacar-se dirigentes e organizadores capazes, dispostos firmemente a defender os interesses da classe operária. Por esta mesma época, em consequência do desenvolvimento operário e sob a influência do movimento operário do ocidente da Europa, começam a ser criadas na Rússia as primeiras organizações marxistas. 2. O populismo e o marxismo na Rússia. Plekhanov e seu grupo Emancipação do Trabalho. Luta de Plekhanov contra os populistas, difusão do marxismo na Rússia. Até o aparecimento dos grupos marxistas, o trabalho revolucionário, na Rússia, correu a cargo dos populistas, que eram adversários do marxismo. O primeiro grupo marxista russo foi criado em 1883. Foi o grupo que, sob o nome Emancipação do Trabalho, G.V. Plekhanov organizou no estrangeiro, em Genebra, para onde fora obrigado a emigrar, fugindo às perseguições do governo czarista pela sua atuação revolucionária. O próprio Plekhanov tinha sido, antes disto, populista. Porém na imigração, depois de iniciar-se no conhecimento do marxismo, rompeu com o populismo e se converteu em um notável propagandista da doutrina marxista.
O Grupo Emancipação do Trabalho realizou um grande trabalho de difusão do marxismo na Rússia. Traduziu para o russo várias obras de Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista, Trabalho Assalariado e Capital, do socialismo utópico ao socialismo científico e outras, que imprimiam no estrangeiro e faziam circular clandestinamente na Rússia. G.V. Plekhanov, Zazulich, Acherhold e outros membros deste grupo escreveram também uma série de obras explicando a doutrina de Marx e Engels, as ideias do socialismo científico. Marx e Engels, os grandes mestres do proletariado, foram, por oposição aos socialistas utópicos, os primeiros que tornaram claro que o socialismo não é fruto das maquinações de alguns sonhadores, utopistas, e sim o resultado necessário do desenvolvimento da moderna sociedade capitalista. Salientaram que o regime capitalista cairá, da mesma maneira que caiu o regime feudal, e que o próprio capitalismo engendra, com o proletariado, a força que haverá de enterrá-lo. E demonstraram que só a luta de classe do proletariado, só o trunfo do proletariado sobre a burguesia, libertará a humanidade do capitalismo, da exploração. Marx e Engels ensinaram ao proletariado a ter consciência de sua força, a ter consciência dos seus interesses de classe, e a unir-se para a luta decisiva contra a burguesia. Descobriram as leis que regem o desenvolvimento da sociedade capitalista e demonstraram cientificamente que o desenvolvimento da sociedade capitalista e a luta de classe dentro dela tem obrigatoriamente que conduzir à queda do capitalismo, e ao trunfo da classe operária, à ditadura do proletariado. Marx e Engels ensinaram que o derrocamento do poder do capital, e a transformação da propriedade capitalista em propriedade social, não pode ser realizada de modo algum por via pacífica, que a classe operária só conseguirá isto mediante a aplicação da violência revolucionária contra a burguesia, por meio da revolução proletária, instaurando sua dominação política, a ditadura do proletariado, a qual deverá esmagar a resistência dos exploradores e criar uma nova sociedade, a sociedade comunista sem classes. Marx e Engels ensinaram que o proletariado industrial é a classe mais revolucionária e, portanto, a mais avançada da sociedade capitalista, e que só uma classe como o proletariado pode agrupar em torno dela todas as forças descontentes do capitalismo e conduzi-las ao assalto contra este. Porém, para vencer o velho mundo e criar uma nova sociedade sem classes, o proletariado tem que dispor de seu próprio partido operário, ao qual Marx e Engels deram o nome de Partido Comunista. A difusão das ideias de Marx e Engels foi a tarefa que o primeiro grupo marxista russo, o Grupo Emancipação do Trabalho de Plekhanov, se traçou. Este grupo levantou a bandeira do marxismo na imprensa russa do estrangeiro, quando ainda não existia na Rússia um movimento social-democrata. Era necessário, antes de tudo, abrir o caminho a este movimento por meio de um trabalho teórico, ideológico. O principal obstáculo ideológico que se levantava contra a difusão do marxismo e do movimento social-democrático na Rússia, naquele tempo, eram as ideias populistas, que então predominavam entre os operários avançados e intelectuais de tendência revolucionária. Com o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, a classe operária se tinha convertido numa poderosa força de vanguarda, capaz de organizar a luta revolucionária. Os populistas, porém, não compreendiam o papel de vanguarda da classe operária. Os populistas russos achavam, erradamente, que a força revolucionária fundamental não era a classe operária, e sim os camponeses. Que o poder do czar e dos latifundiários se podia derrubar pura e simplesmente por meio de revoltas camponesas. Os populistas não conheciam a classe operária e não compreendiam que, sem aliar-se a esta e sem ser dirigidos por ela, os camponeses por si sós não podiam vencer o czarismo e os latifundiários. Não compreendiam que a classe operária é a classe mais revolucionária e avançada da sociedade. A princípio, os populistas pretenderam levantar os camponeses para lutar contra o governo do czar. Com este fim, a juventude intelectual revolucionária, vestindo a roupa camponesa, se lançou à aldeia, ao povo, como então se dizia. É daí que lhes vem o nome de populistas. Porém os camponeses não os seguiram, coisa natural, já que aqueles homens não os conheciam nem os compreendiam como na realidade eram. A maioria dos populistas foram presos pela polícia. Em vista disto, decidiram
continuar a luta contra a autocracia czarista com suas próprias forças, sem o povo, o que os levou a erros ainda mais graves. A sociedade populista clandestina chamada Narodnaya Volia Vontade do Povo, começou a preparar o assassinato do czar. Em 1º de março de 1881, alguns filiados desta sociedade conseguiram lançar uma bomba contra o czar Alexandre II, matando-o. Porém isto não trouxe nenhum benefício para o povo. Matando alguns indivíduos isoladamente, não se derrubava a autocracia czarista, nem se destruía a classe dos latifundiários. A vaga do czar morto foi ocupada por outro czar, Alexandre III, sob o qual os operários e os camponeses viviam ainda pior. O caminho que os populistas tinham escolhido para lutar contra o czarismo, o caminho dos assassinatos individuais, o caminho do terror individual, era falso e prejudicial para a revolução. A política do terror individual respondia à falsa teoria populista dos heróis ativos e à multidão passiva que aguarda as façanhas dos heróis. Esta falsa teoria preconizava que somente uns quantos indivíduos destacados fazem a história e que a massa, o povo, a classe, a multidão, como a chamavam pejorativamente os escritores populistas, é incapaz de realizações conscientes e organizadas e não pode fazer mais que seguir cegamente os heróis. Por isso, os populistas renunciaram a realizar um trabalho revolucionário de massa entre os camponeses e a classe operária, e empreenderam o caminho do terror individual. Os populistas obrigaram a um dos melhores revolucionários daquele tempo, Stepan Kalturin, a abandonar seu trabalho de organização de uma liga operária revolucionária para entregar-se por inteiro ao terrorismo. Os populistas desviavam a atenção dos trabalhadores da luta contra a classe opressora, com o assassinato, inútil para a revolução, de uns quantos representantes individuais da dita classe. Com isso, freavam o desenvolvimento da iniciativa e as atividades revolucionárias da classe operária e dos camponeses. Impediam a classe operária de compreender seu papel dirigente na revolução e entorpeciam a criação de um partido da classe operária independente. Embora a sociedade clandestina dos populistas tivesse sido destruída pelo governo do czar, as ideias do populismo se mantiveram ainda durante muito tempo entre os intelectuais de tendências revolucionárias. Os restos do populismo opunham uma resistência tenaz à difusão do marxismo na Rússia e entorpeciam a organização da classe operária. Eis aí, porque, na Rússia, o marxismo só podia desenvolver-se e fortalecer-se lutando contra o populismo. O grupo Emancipação do Trabalho lutou contra as falsas ideias dos populistas, mostrando o dano que esta doutrina e seus métodos de luta causavam ao movimento operário. Em seus trabalhos dirigidos contra os populistas, Plekhanov tornou claro que a doutrina deles não guardava a menor relação com o socialismo científico, ainda que seus porta-vozes se chamassem também socialistas. Plekhanov foi o primeiro que fez uma crítica marxista das falsas ideias do populismo. Ao descarregar certeiros golpes contra o populismo, Plekhanov fazia, ao mesmo tempo, uma brilhante defesa das ideias marxistas. Em que consistiam as falsas ideias fundamentais dos populistas às quais Plekhanov assestou um golpe mortal? Em primeiro lugar, os populistas afirmavam que na Rússia o capitalismo era um fenômeno casual, que neste país não se desenvolveria o capitalismo, nem, portanto, cresceria e se desenvolveria o proletariado. Em segundo lugar, os populistas não viam na classe operária a classe mais avançada da revolução. Sonhavam com a realização do socialismo sem o proletariado. Para eles, a força principal da revolução eram os camponeses, dirigidos pelos intelectuais, e a comunidade camponesa era considerada como o germe base do socialismo. Em terceiro lugar, os populistas professavam ideias falsas e nocivas quanto à marcha da história humana em geral. Não conheciam nem compreendiam as leis que regem o desenvolvimento econômico e político da sociedade. Eram, a este respeito, gente completamente atrasada. Segundo eles, a história não é feita pelas classes e suas lutas, e sim por algumas personalidades ilustres, os heróis, atrás dos quais marcham às cegas as massas, as multidões, o povo, as classes.
lutando contra os populistas e desmascarando-os. Plekhanov escreveu uma série de obras marxistas, que serviram para ensinar e educar os marxistas russos. Alguns dos seus trabalhos, como o socialismo e a luta política, nossas discrepâncias, contribuição ao problema do desenvolvimento da concepção monista da história, prepararam o terreno para o trunfo do marxismo na Rússia. Em suas obras, Plekhanov expôs os problemas fundamentais do marxismo. Seu livro Contribuição ao Problema do Desenvolvimento da Concepção Monista da História, publicado em 1895, ocupa um lugar muito importante. Lenin disse que este livro educou a toda uma geração de marxistas russos. Lenin, tomo 14, página 347, edição russa. Em suas obras dirigidas contra os populistas, Plekhanov demonstrou que era estúpido colocar o problema como eles colocavam, a saber, deve ou não deve desenvolver-se o capitalismo na Rússia. Pois a Rússia, dizia Plekhanov, demonstrando com fatos, já está marchando pelo caminho do desenvolvimento capitalista, sem que haja força capaz de afastá-la deste caminho. A missão dos revolucionários não consistia em impedir o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, pois nada conseguiriam em pretendê-lo, senão em apoiar-se na poderosa força revolucionária que nasce do desenvolvimento do capitalismo, na classe operária, em desenvolver sua consciência de classe, em organizá-la, em ajudá-la a criar um partido operário seu. Plekhanov destruiu também a segunda falsa ideia fundamental dos populistas, que consistia em negar o papel de vanguarda do proletariado na luta revolucionária. Os populistas consideravam o aparecimento do proletariado na Rússia como uma espécie de desgraça histórica e falavam da chaga do proletarismo. Defendendo a doutrina marxista e a possibilidade de aplicá-la plenamente na Rússia, Plekhanov demonstrou que, apesar da supremacia numérica dos camponeses e do número relativamente reduzido dos proletários, era precisamente no proletariado e em seu desenvolvimento que os revolucionários deviam cifrar suas principais esperanças. E por que precisamente no proletariado? Porque o proletariado, apesar de representar, naquela época, uma força numericamente pequena, é a classe dos trabalhadores, a qual se acha vinculada à forma mais progressista da economia, a grande produção, razão pela qual tem ante si um grande futuro. Porque o proletariado, como classe, cresce de ano para ano e se desenvolve politicamente, é facilmente suscetível de organização, graças às condições de seu trabalho na indústria, e é, além disso, por sua própria situação proletária, a classe mais revolucionária, pois nada tem a perder com a revolução, a não ser suas cadeias. Não acontece o mesmo com os camponeses. Os camponeses, bem entendido, que isto se refere aos camponeses que trabalham para si. Nota do editor. Apesar de sua grande massa numérica, são uma classe de trabalhadores que se acha vinculada à forma mais atrasada da economia, a pequena produção, por cuja razão não tem nem pode ter um grande futuro. Os camponeses, não só não cresciam como classe, senão que, longe disso, se desagregavam de ano para ano, passando uns, os kulaks, para a burguesia e outros tornavam-se camponeses pobres, proletários e semiproletários. Ademais, o fato de se acharem disseminados constituía uma dificuldade para sua organização, e sua situação de pequenos proprietários fazia com que resistissem mais do que o proletariado para entrar no movimento revolucionário. Os populistas afirmavam que na Rússia o socialismo não se realizaria por meio da ditadura do proletariado, senão através da comunidade camponesa, na qual eles viam o germe e a base do socialismo. Porém esta sociedade não era nem podia ser o germe ou a base do socialismo, já que nela imperavam os kulaks, os sanguessugas, que exploravam os camponeses pobres, os trabalhadores braçais do campo e os camponeses médios com menos posses. O fato de que existisse formalmente um regime comunal de posse da terra e uma repartição desta de conformidade com o número de bocas, repartição que se realizava de vez em quando, não mudava em nada a situação. Quem se aproveitava da terra eram aqueles membros da comunidade que dispunham de animais de tração, de instrumentos para lavrar e de semente, isto é, os camponeses médios acomodados e os kulaks. Os camponeses que não
Tinham animais de tração. Os camponeses pobres e os camponeses de poucas posses, em geral, viam-se obrigados a deixar a terra para os kulaks, e a trabalhar por salário como trabalhadores braçais. Na realidade, a comunidade camponesa era uma forma cômoda para encobrir o predomínio dos kulaks e um meio barato nas mãos do czarismo para a arrecadação das contribuições, segundo o princípio de fiança solidária. Por isso o czar deixava intacta a comunidade camponesa. Era ridículo considerar esta comunidade como o germe ou a base do socialismo. Plekhanov destruiu também a terceira falsa ideia fundamental dos populistas, a do papel primordial que esses davam no desenvolvimento social aos heróis, às personalidades ilustres e suas ideias. Essa falsa ideia correspondia ao papel insignificante que os populistas atribuíam à massa, à multidão, ao povo, às classes. Plekhanov acusava os populistas de serem idealistas, demonstrando que a verdade não estava no idealismo e sim no materialismo de Marx e Engels. Plekhanov desenvolveu e fundamentou o ponto de vista do materialismo marxista. Demonstrou, fundamentado nesta doutrina, que o desenvolvimento da sociedade é determinado, em última instância, não pelos desejos e ideias de personalidades eminentes, e sim pelo desenvolvimento das condições materiais de existência da sociedade, pelas modificações operadas nos métodos de produção dos seus bens materiais necessários para a existência da sociedade, pelas mudanças operadas nas relações de classe dentro do âmbito da produção de bens materiais e pela luta de classes em torno do papel e posição que estas desempenham no terreno da produção e distribuição desses bens materiais. Não são as ideias que determinam a situação econômico-social dos homens, e sim a situação econômico-social dos homens é que determina suas ideias. As personalidades mais eminentes podem ficar reduzidas a nada, se suas ideias e seus desejos se opõem ao desenvolvimento econômico da sociedade, se opõem às exigências da classe avançada. E, pelo contrário, os grandes homens podem realmente chegar a ser grandes, quando suas ideias e seus desejos traduzem acertadamente as necessidades do desenvolvimento econômico da sociedade, as necessidades da classe avançada. A afirmação dos populistas de que a massa não é mais do que um rebanho e que são os heróis os únicos que fazem a história e convertem o rebanho em povo, os marxistas contestavam. Não são os heróis os que fazem a história, e sim é esta que faz os heróis. Portanto, longe de serem os heróis que criam o povo, é o povo que cria os heróis e impulsiona o progresso da história. Os heróis, os grandes homens podem desempenhar um papel importante na vida da sociedade somente na medida em que saibam compreender com acerto as condições do desenvolvimento da sociedade, compreender como modificá-los para melhorá-las. Os heróis, os grandes homens podem cair no ridículo e converterem-se em pessoas inúteis e fracassadas, se não sabem compreender acertadamente as condições de desenvolvimento da sociedade e pretendem arremeter contra as suas exigências históricas, considerando-se fatuamente como os criadores da história. A esta categoria de heróis fracassados pertenciam, precisamente, os populistas. Os trabalhos literários de Plekhanov, sua luta contra os populistas, socavaram profundamente a influência deles entre os intelectuais revolucionários. Porém a destruição ideológica do populismo estava muito longe de ser completa. Esta tarefa, a de acabar com o populismo, como inimigo do marxismo, coube a Lenin. A maioria dos populistas, depois do aniquilamento do partido Vontade do Povo, renegou a luta revolucionária contra o governo czarista e começou a pregar a reconciliação e harmonia com o czarismo. Nas décadas de 80 e 90, os populistas eram já porta-vozes dos interesses dos kulaks. O Grupo Emancipação do Trabalho redigiu 2 projetos de programa dos social-democratas russos, o primeiro em 1884 e o segundo em 1887. Foi este um passo preparatório importantíssimo para a criação de um partido social-democrata marxista na Rússia. Porém o Grupo Emancipação do Trabalho sofria também de graves erros. Em seu primeiro projeto de programa ficavam ainda resíduos das concepções populistas, admitia-se a tântica do terror individual.
Plekhanov não levava em conta também que, no transcurso da revolução, o proletariado pode e deve arrastar consigo os camponeses e que só aliado a eles podia o proletariado triunfar sobre o czarismo. Além disso, Plekhanov considerava a burguesia liberal como uma força capaz de ajudar, ainda que não firmemente, a revolução, e no entanto, em alguns de seus trabalhos, deixava de lado completamente os camponeses, declarando, por exemplo, que fora da burguesia e do proletariado, não vemos outras forças sociais em que se possam apoiar, em nosso país, as combinações oposicionistas ou revolucionárias. Plekhanov, tomo 3, página 119, edição russa. Estas falsas ideias de Plekhanov foram o germe de suas futuras concepções mencheviques. Tanto o grupo Emancipação do Trabalho como os círculos marxistas daquela época se desenvolviam, praticamente, à margem do movimento operário. Era ainda o período de gestação e alicerçamento da teoria marxista da Rússia, da ideia do marxismo, das teses programáticas da social-democracia. Na década de 1884 a 1894, a social-democracia russa era formada ainda por uma espécie de pequenos grupos de círculos desligados ou com muito pouco contato com o movimento operário de massas. Como a criança que ainda não nasceu, porém já se desenvolve dentro do ventre materno, a social-democracia russa passava, como escreve Lenin, por um processo de desenvolvimento intrauterino. O grupo Emancipação do Trabalho lançou somente as bases teóricas da social-democracia e deu o primeiro passo para sair ao encontro do movimento operário, disse Lenin. Havia de ser Lenin que cumpriria a missão de fundir o marxismo com o movimento operário da Rússia, corrigindo ao mesmo tempo os erros do grupo Emancipação do Trabalho. 3. Lenin começa sua atuação revolucionária. A União de Luta pela Emancipação da Classe Operária, de Petersburgo. Vladimir Ilyich Lenin, fundador do bolchevismo, nasceu na cidade de Simbirsk, hoje Ulyanovsk, no ano de 1870. Em 1887, ingressou na Universidade de Kazan, porém pouco depois foi detido e expulso da universidade por tomar parte no movimento revolucionário estudantil. Em Kazan, Lenin fez parte do círculo marxista organizado por Fedoseev. Quando Lenin se transferiu para Samara, formou-se em torno dele o primeiro círculo marxista desta cidade. Já então, Lenin causava assombro pelo seu grande conhecimento marxista, a todos aqueles que o conheciam. Em fins de 1893, Lenin foi para Petersburgo. Suas primeiras intervenções produziram uma forte impressão nos círculos marxistas de Petersburgo. Seu conhecimento extraordinariamente profundo da obra de Marx, sua capacidade para aplicar o marxismo à situação econômica e política da Rússia daquele tempo, sua fé ardente e inquebrantável no trunfo da classe operária, seu formidável talento de organizador. Tudo isto converteu Lenin no dirigente indiscutível dos marxistas de Petersburgo. Os operários mais avançados, aos quais Lenin ensinava nos círculos de estudo, sentiam por ele um grande carinho. Nossas lições, conta em suas recordações o operário Babushkin, falando da atuação de Lenin nos círculos operários, tinham um caráter muito animado e interessante. Todos estávamos contentíssimos com aquelas lições e não nos cansávamos de admirar a inteligência de nosso professor. Em 1895, Lenin unificou todos os círculos operários marxistas que funcionavam em Petersburgo, eram já cerca de 20, na União de Luta pela Emancipação da Classe Operária. Era um passo preparatório para a criação de um partido operário marxista revolucionário. Lenin deu a esta união de luta a missão de vincular-se mais estreitamente com o movimento operário de massas e dirigi-lo politicamente. Propôs passar da propaganda marxista entre o reduzido número de operários avançados, congregados em círculos de propaganda, para a agitação política intensa entre as grandes massas da classe operária. Esta viragem orientada no sentido de agitar as massas teve uma importância muito grande no desenvolvimento posterior do movimento operário na Rússia. Na década de 90 do século passado, a indústria russa atravessava um período de prosperidade. Aumentava o número de operários. O movimento proletário se fortalecia.
de 1895 a 1899 não baixou de 221 mil, segundo dados incompletos, o número de operários que se puseram em greve. O movimento operário se converteu em uma força importante na vida política do país. A própria realidade se encarregava de confirmar as ideias dos marxistas, defendidas por eles, em sua luta contra os populistas, a respeito do papel de vanguarda da classe operária no movimento revolucionário. Sob a direção de Lenin, a União de Luta pela Emancipação da Classe Operária combinava a luta dos operários por suas reivindicações econômicas, melhoramento das condições de trabalho, limitação da jornada de trabalho, aumento de salário, etc., com a luta política contra o czarismo. A União de Luta educava politicamente os operários. A União de Luta pela Emancipação da Classe Operária de Petersburgo foi, sob a direção de Lenin, a primeira organização da Rússia que levou a cabo a fusão do socialismo com o movimento operário. Quando instalava uma greve em qualquer fábrica, a União, que conhecia magnificamente, através dos operários que tomavam parte em seus círculos de estudo, a situação de cada empresa, tomava posição imediatamente com a publicação de folhetos e manifestos socialistas. Nestes folhetos, denunciavam-se os abusos que os patrões cometiam contra os operários, explicava-se como deviam lutar estes para defender seus interesses e se reproduziam suas reivindicações. Estes folhetos contavam toda a verdade sobre os horrores do capitalismo, da miséria da vida dos operários, de seu trabalho brutal e esgotador, com jornadas de 12 a 14 horas, da sua falta total de direitos. Nestes mesmos folhetos se formulavam as reivindicações políticas correspondentes. Em fins de 1894, Lenin escreveu, com a colaboração do operário Babushkin, o primeiro destes folhetos de agitação e uma proclamação dirigida aos grevistas da fábrica de Semyanikov de Petersburgo. No outono de 1895, Lenin escreveu outra proclamação aos operários em greve da fábrica de Thornton. Esta fábrica era propriedade de uns capitalistas ingleses que obtinham lucros fabulosos. A jornada de trabalho, nesta empresa, era de mais de 14 horas, e os tecelões ganhavam cerca de 7 rublos por mês. A greve terminou com o triunfo dos operários. Em pouco tempo, a União de Luta editou dezenas de folhetos e de manifestos, dirigidos aos operários de diversas fábricas. Cada um deles levantava e fortalecia o espírito dos operários. Eles viam que os socialistas os apoiavam e defendiam. No verão de 1896 se realizou, em Petersburgo, sob a direção da União de Luta, uma greve de 30 mil operários têxteis. A reivindicação principal dos grevistas era a redução da jornada de trabalho. Sob a pressão desta greve, o governo czarista viu-se obrigado a promulgar a Lei de 2 de junho de 1897, limitando a jornada de trabalho para 11 horas e meia. Antes desta lei, não existia limitação alguma. Em dezembro de 1895, Lenin foi detido pelo governo czarista. Porém, mesmo da prisão, prosseguiu sua luta revolucionária. Ajudava a União com seus conselhos e indicações, enviando folhetos e manifestos. No cárcere, Lenin escreveu o seu folheto sobre as greves e o manifesto ao governo czarista, no qual se punha no despotismo selvagem daquele regime. Lenin também escreveu na prisão um projeto de programas do partido, teve de escrevê-lo com leite entre as linhas de um livro de medicina. A União de Luta de Petersburgo imprimiu um poderoso impulso à fusão dos círculos operários em agrupamentos análogos, em outras cidades e regiões da Rússia. Em meados da década de 90, apareceram as primeiras organizações marxistas na Transcaucásia. Em 1894, se formou em Moscou a União Operária desta cidade. Em fins do século, se constituiu a União Social Democrata da Sibéria. No decênio de 90, surgiram também grupos marxistas em Ivanovo-Voznesensk, Yaroslavl e Kostroma, os quais se uniram depois para formar a União do Partido Social Democrata do Norte. Na segunda metade desta mesma década, criaram-se também agrupamentos social-democratas em Rostov-sobre-o-Don, Ekaterinoslav, Kiev, Nikolaev, Tula, Samara, Kazan, Orekovo-Suyevo e em outras cidades.
A importância da União de Luta pela Emancipação da Classe Operária de Petersburgo consistia em que esta organização era, segundo a expressão de Lenin, o primeiro começo sério de um partido revolucionário apoiado no movimento operário. A experiência revolucionária da União de Petersburgo havia de servir a Lenin, em sua atuação posterior, de base para a criação de um partido social-democrata marxista na Rússia. Depois da detenção de Lenin e de seus companheiros de luta mais próximos, se renovou consideravelmente a direção da União de Luta de Petersburgo. Surgiram elementos novos, que se chamavam a si próprios de jovens, denominando a Lenin e seus companheiros de luta os velhos. Esta gente começou a seguir uma linha política falsa. Declaravam que aos operários devia interessar somente a luta econômica contra os patrões e que a luta política cabia à burguesia liberal, a qual correspondia à direção da mesma. Esta gente começou a ser conhecida pelo nome de economistas. Os economistas foram o primeiro grupo conciliador, oportunista, que se formou, na Rússia, dentro das fileiras das organizações marxistas. 4. Luta de Lenin contra o populismo e um marxismo legal. A ideia leninista da aliança entre a classe operária e os camponeses. Primeiro Congresso do Partido Operário Social-Democrata da Rússia. Ainda que Plekhanov já tivesse assestado, na década de 80, o rude golpe no sistema das ideias populistas, em começos da década de 90, estas ideias encontravam ainda acolhida em uma parte da juventude revolucionária. Uma parte da juventude continuava acreditando que a Rússia podia fugir da trajetória capitalista e que seriam os camponeses e não a classe operária que desempenhariam o papel fundamental da revolução. Os populistas que restavam, tudo faziam para entorpecer a difusão do marxismo na Rússia, lutavam contra os marxistas e procuravam desacreditá-los a todo custo. Para assegurar uma mais ampla difusão do marxismo e a possibilidade de criar um partido social-democrata, era necessário esmagar definitivamente o populismo no terreno ideológico. Este trabalho foi realizado por Lenin. Em seu livro Quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas, publicado em 1894, Lenin pôs a nu completamente a verdadeira face dos populistas, como falsos amigos do povo que trabalhavam na realidade contra este. Na década de 90, há muito tempo que os populistas tinham renegado, no fundo, toda a luta revolucionária contra o governo czarista. Os populistas liberais aconselhavam a reconciliação com o czarismo. Pensam ingenuamente, escrevia Lenin, referindo-se aos populistas daquele tempo, que implorando com submissão e doçura, este governo poderá ajeitar tudo a contento. Lenin, página 161, ed. Russa. Os populistas da década de 90 fechavam os olhos ante a situação dos camponeses pobres, ante a luta de classes no campo, ante a exploração dos camponeses pobres, pelos kulaks e elogiavam o desenvolvimento das fazendas destes. Na realidade, atuavam como porta-vozes dos interesses dos kulaks. Ao mesmo tempo, em seus jornais, os populistas mantinham uma campanha de difamação contra os marxistas. Desfigurando e deformando conscientemente as ideias dos marxistas russos, faziam crer aos seus leitores que os marxistas procuravam a ruína do campo, que queriam fazer passar cada mugito pelo forno da fábrica. Lenin desmascarou estas calúnias da crítica populista e demonstrou que o que importava não eram os desejos dos marxistas, e sim o processo real do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que fazia crescer inevitavelmente o contingente do proletariado. E que o proletariado seria o coveiro do regime capitalista. Lenin pôs em evidência que os verdadeiros amigos do povo, que queriam acabar com a opressão dos capitalistas e latifundiários e destruir o czarismo, não eram os populistas e sim os marxistas. Em seu livro Quem são os amigos do povo, Lenin destaca, pela primeira vez, a ideia da aliança revolucionária entre os operários e camponeses como meio fundamental para derrubar o poder do czarismo, dos latifundiários e da burguesia. Em uma série de trabalhos deste período, Lenin submete a crítica aos meios de luta política de que se serviam os militantes do grupo mais importante dos populistas, o da vontade do povo, e que mais tarde utilizariam os social-revolucionários, continuadores dos populistas, principalmente a tântica do temor individual.
Lenin considerava essa tática prejudicial para o movimento revolucionário, porque abandonava a luta das massas pela luta de uns quantos heróis individuais. Esta tática refletia a falta de fé no movimento revolucionário do povo. Na obra Quem são os amigos do povo? Lenin traça as tarefas fundamentais dos marxistas russos. A seu ver, esses deviam, antes de tudo, tomando como base os dispersos círculos marxistas, organizar um partido operário socialista único. Assinalava além disso, que tinha de ser precisamente a classe operária da Rússia, aliada com os camponeses, a que derrubaria a autocracia czarista. Feito isso, o proletariado russo aliado com as massas trabalhadoras e exploradas, juntamente com o proletariado de outros países, marcharia pelo caminho reto da luta política aberta para a vitória da Revolução Comunista. Assim, pois, Lenin mostrava acertadamente, faz mais de 40 anos, o caminho de luta pelo qual havia de marchar a classe operária, definia sua missão como força revolucionária avançada da sociedade e definia ao mesmo tempo a missão dos camponeses, como aliados da classe operária. A luta de Lenin e de seus partidários contra o populismo conduziu, já na década de 90, ao completo e definitivo esmagamento ideológico do populismo. Teve também uma importância imensa a luta de Lenin contra o marxismo legal. Em todos os grandes movimentos sociais da história há indivíduos que se juntam temporariamente a um movimento para logo depois separar-se dele. Tal foi o que ocorreu com os chamados marxistas legais. Diante da grande difusão que o marxismo ia adquirindo na Rússia, alguns intelectuais burgueses começaram também a vestir-se com esta roupagem, publicando artigos nos jornais e revistas legais, isto é, autorizados pelo governo do czar. Daí o nome de marxistas legais com que se começou a chamá-los. Esta gente lutava a seu modo contra os populistas. Porém tentavam utilizar esta luta e a bandeira do marxismo para subordinar e adaptar o movimento operário aos interesses da sociedade burguesa, aos interesses da burguesia. Para isso, descartavam da doutrina de Marx os pontos fundamentais: a teoria da revolução proletária, da ditadura do proletariado. O representante mais destacado dos marxistas legais, Piotr Struve, elogiava a burguesia e, em vez de preconizar a luta revolucionária contra o regime capitalista, convidava os operários a reconhecer nossa incultura e aprender do capitalismo. Na luta contra os populistas, Lenin considerava lícito estabelecer um acordo temporário com os marxistas legais para utilizá-los contra aqueles, editando, por exemplo, uma seleção de trabalhos contra os populistas. Porém, ao mesmo tempo, Lenin criticava com toda a crueza os marxistas legais, pondo-a na sua medula liberal burguesa. Muitos destes companheiros de viagem se converteram logo em cadetes, nome do partido mais importante da burguesia russa, e, durante a Guerra Civil, em fanáticos guardas brancos. Ao mesmo tempo que se criavam uniões de luta em Petersburgo, Moscou, Kiev, etc., criaram-se também organizações social-democratas nas nacionalidades localizadas no ocidente da Rússia. Na década de 90, desligaram-se do Partido Nacionalista Polaco alguns elementos marxistas e formaram a social-democracia da Polônia e Lituânia. Em fins do século criaram-se organizações social-democratas na Letônia. Em outubro de 1897 se constituiu, nas províncias ocidentais da Rússia, a União Geral Social-Democrata Judia, o Bund. Em 1898, algumas uniões de luta, as de Petersburgo, Moscou, Kiev, Ekaterinoslav e o Bund, fizeram a primeira tentativa de unificar-se para formar um partido social-democrata. Com este fim se reuniram em Minsk, março de 1898, no primeiro congresso do Partido Operário Social-Democrata da Rússia, POSDR. A este primeiro congresso do POSDR assistiram, no total, 9 delegados. Lenin não assistiu, pois, naquela época se achava deportado na Sibéria. O Comitê Central do Partido, eleito no dito congresso, não tardou em ser preso. O manifesto lançado em nome do Congresso sofria ainda de muitos defeitos. Nele, não se assinalava a missão da conquista do poder político pelo proletariado, não se dizia nenhuma palavra sobre a hegemonia do proletariado, e se fugia ao problema dos aliados deste em sua luta contra o czarismo e a burguesia.
Em suas resoluções e no manifesto, o Congresso proclamava a fundação do Partido Operário Social-Democrata da Rússia. Neste ato formal, que desempenhou um grande papel no conjunto da propaganda revolucionária, residiu a importância do primeiro congresso do POSDR. Porém, apesar de haver se celebrado este primeiro congresso, na Rússia não existia ainda, de fato, um partido social-democrata marxista. O Congresso não tinha conseguido unir e ligar organicamente os diversos grupos e organizações marxistas. Não existia ainda uma linha única de trabalho entre as organizações locais. Não existia um programa do partido, nem estatutos deste, nem um centro único de direção. Estas causas, ligadas a outra série de motivos, fizeram com que a dispersão ideológica entre as diversas organizações locais fosse num crescendo, criando assim as condições propícias para que se fortalecesse dentro do movimento operário a corrente oportunista do economismo. Foram necessários vários anos de intensa luta de Lenin e do periódico Iskra-Chispa, organizado por ele, para acabar com aquela dispersão ideológica, superar as vacilações oportunistas e preparar a criação do Partido Operário Social-Democrata da Rússia. 5. Luta de Lenin contra o economismo. Aparece o jornal leninista Iskra. Lenin não assistiu ao primeiro congresso do POSDR. Achava-se naquele tempo deportado na Sibéria, na aldeia de Shushinskoye, por ordem do governo czarista, depois de um longo tempo de prisão em Petersburgo, motivada pelo seu trabalho na União de Luta pela Emancipação da Classe Operária. Porém Lenin prosseguia seu trabalho revolucionário do desterro. Foi lá onde terminou sua importantíssima obra científica O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que vinha rematar o esmagamento ideológico do populismo. Também escreveu no desterro seu conhecido folheto intitulado As Tarefas dos Social-Democratas Russos. Apesar de achar-se isolado do trabalho prático revolucionário direto, Lenin sabia manter contato com ativistas revolucionários, mantinha correspondência com eles, informava-se por seu intermédio e lhes dava conselhos. Durante este tempo, Lenin se ocupou especialmente do problema dos economistas. Compreendia melhor do que ninguém que o economismo era a célula fundamental da doutrina conciliadora, do oportunismo e que o trunfo do economismo no movimento operário significaria o solapamento do movimento revolucionário do proletariado, a derrota do marxismo. Por isso Lenin começou a combater os economistas desde o primeiro dia de seu aparecimento. Os economistas afirmavam que o operariado devia lutar somente no campo econômico, deixando a luta política a cargo da burguesia liberal, a qual os operários deviam apoiar. Lenin considerava estas prédicas dos economistas como próprias de renegados do marxismo, como a negação da necessidade de um partido político independente para a classe operária, como uma tentativa de converter a classe operária num apêndice político da burguesia. Em 1899, um grupo de economistas Prokopovich, Kuskova e outros, que mais tarde se tornaram cadetes, lançou um manifesto. Nele se declaravam contrários ao marxismo revolucionário e exigiam que o proletariado renunciasse a criar um partido político independente, que a classe operária renunciasse às suas reivindicações políticas próprias. Os economistas achavam que a luta política era tarefa da burguesia liberal e que os operários tinham bastante com que ocupar-se na luta econômica contra os patrões. Depois de conhecer este documento oportunista, Lenin convocou uma conferência dos deportados políticos marxistas nas imediações da aldeia em que se achava, e 17 camaradas, com Lenin à frente, formularam um enérgico protesto, denunciando as ideias dos economistas. Este protesto, redigido por Lenin, circulou pelas organizações marxistas de toda a Rússia e teve uma importância formidável para o desenvolvimento do marxismo e do Partido Marxista na Rússia. Os economistas russos pregavam as mesmas ideias dos adversários do marxismo nos partidos social-democratas do estrangeiro, os chamados bernsteinianos, isto é, os partidários do oportunista Bernstein. Por isso, a luta de Lenin contra os economistas era, ao mesmo tempo, uma luta contra o oportunismo internacional. A luta fundamental mantida contra o economismo pela criação de um partido político independente do proletariado, ficou a cargo do jornal clandestino Iskra, criado por Lenin.
Em começos de 1900, Lenin e outros filiados à União de Luta regressaram do desterro da Sibéria para a Rússia. Lenin se propôs criar um grande jornal ilegal para todo o país. Existia já uma grande quantidade de círculos e organizações marxistas, porém sem ligação entre si. Naquele momento em que, dizendo com as palavras do camarada Stalin, o trabalho de tipo artesão e o mal de círculos isolados minavam o partido de alto a baixo, e no qual a dispersão ideológica era o traço característico da vida interna do partido, a criação de um jornal clandestino para toda a Rússia era a tarefa fundamental que se apresentava aos marxistas revolucionários. Só este jornal podia ligar entre si as dispersas organizações marxistas e preparar a criação de um verdadeiro partido. Mas um jornal assim era impossível organizar na Rússia czarista, por causa das perseguições policiais. Em 1 ou 2 meses, seria descoberto pela polícia e destruído. Lenin decidiu, pois, editá-lo no estrangeiro. O jornal, impresso em papel fino e resistente, era introduzido ilegalmente na Rússia. Alguns números da Iskra se reproduziam dentro do país, nas imprensas clandestinas de Baku, Kishinev, Sibéria, etc. No outono de 1900, Lenin foi para o estrangeiro a fim de entrevistar-se com os camaradas do Grupo Emancipação do Trabalho sobre a publicação de um jornal político para toda a Rússia. Este jornal havia sido idealizado por Lenin no desterro, em todos os detalhes. Quando passou de volta do desterro, Lenin teve em Ufa, Pskov, Moscou e Petersburgo uma série de entrevistas sobre o jornal projetado. Em todas estas cidades, combinou com os camaradas códigos para correspondência clandestina e senhas para o envio de publicações, e examinou com eles o plano para a luta futura. O governo czarista compreendia que tinha em Lenin um inimigo perigosíssimo. Em sua correspondência secreta ao agente da Ucrânia czarista, o policial Zubatov escrevia: "Hoje não há ninguém mais importante que o Ulyanov, Lenin, no campo da revolução e por isso julgou oportuno tomar medidas para organizar o assassinato de Lenin." Chegando ao estrangeiro, Lenin se entrevistou com o Grupo Emancipação do Trabalho, isto é, com Plekhanov, Axelrod e Zazulich, combinando com eles a edição em comum do jornal Iskra. Todo o plano desta publicação tinha sido concebido e traçado por Lenin do princípio ao fim. Em dezembro de 1900, apareceu no estrangeiro o primeiro número do jornal Iskra. Logo abaixo do título vinha o seguinte lema: "Da chispa nascerá a chama." Eram palavras tomadas da resposta dos decabristas à mensagem do poeta Pushkin saudando-os quando estavam desterrados na Sibéria. Com efeito, a Iskra, isto é, a chispa acesa por Lenin, havia de provocar, com o tempo, a chama do grande incêndio revolucionário que arrasou até aos alicerces a monarquia czarista com sua nobreza, os latifundiários e o poder da burguesia. Resumo. O Partido Operário Social-Democrata Marxista na Rússia surgiu, principalmente, da luta contra o populismo, contra suas ideias falsas e nocivas para a causa da revolução. Só destruindo ideologicamente as concepções dos populistas podia preparar-se o terreno para a criação do Partido Operário Marxista na Rússia. Plekhanov e seu Grupo Emancipação do Trabalho assestaram um golpe decisivo no populismo na década de 80 do século passado 1800. Na década de 90, Lenin rematou o esmagamento ideológico do populismo e terminou com ele. O Grupo Emancipação do Trabalho, fundado em 1883, realizou um grande trabalho de difusão do marxismo na Rússia, lançou as bases teóricas da social-democracia e deu o primeiro passo para sair ao encontro do movimento operário. Com o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, cresceu rapidamente o contingente do proletariado industrial. Em meados da década de 80, a classe operária começou a marchar pelo caminho da luta organizada, pelo caminho da atuação de massas e sob a forma de greves organizadas. Porém, os grupos de círculos marxistas só se ocupavam de propaganda, sem compreender bem a conveniência de passar ao trabalho de agitação de massas dentro da classe operária. Por esse motivo ainda não se achavam em contato com o movimento operário, não o dirigiam.
A União de Luta pela Emancipação da Classe Operária, criada por Lenin em Petersburgo no ano de 1895, quis desenvolver um trabalho de agitação de massas entre os operários e dirigiu greves de massas, representava uma nova etapa, a passagem para a agitação de massas entre os operários e a fusão do marxismo com o movimento operário. Esta união de luta pela emancipação da classe operária foi o primeiro germen do Partido Operário Revolucionário na Rússia. Seguindo as pegadas da União de Luta de Petersburgo, criaram-se organizações marxistas em todos os principais centros industriais da Rússia e nas nacionalidades encravadas na periferia. Em 1898 fez-se a primeira tentativa, que não prosperou, de unificar as organizações social-democratas marxistas em um partido, reunindo-se o primeiro Congresso do Potsdam. Porém este congresso não conseguiu ainda criar o partido. Não existia programa, nem estatutos do partido, nem centro único de direção, nem quase nenhuma ligação entre os círculos e grupos marxistas. Para unir e ligar entre si as organizações marxistas dispersas, formando um partido único, Lenin concebeu e realizou o plano de criação do primeiro jornal revolucionário marxista para toda a Rússia, a Iskra. Os principais adversários da criação de um partido político operário único eram, nesta época, os economistas. Eles negavam a necessidade de semelhante partido. Apoiavam a dispersão e o trabalho à maneira artesã e achavam justo o grande mal de círculos isolados. Contra eles, precisamente, era que Lenin e a Iskra criada por ele, dirigiam seus golpes. O aparecimento dos primeiros números da Iskra 1900-1901 representou a passagem para o novo período, o período da verdadeira criação, na base dos círculos e grupos dispersos, do Partido Operário Social Democrata da Rússia.